Olá, meu nome é Giuseppe Casagrande e eu sou o pai indoor. Tá, então vamos trocar isso aí. Agora tá tudo no seu devido lugar. Meu nome é Ana Traine, eu sou mãe indoor. Ah, faltou falar o que tu faz na vida. Porque eu sou psicóloga e tu? Eu não sou psicólogo. Eu sou programador, desenvolvedor de aplicativos móveis. Acho que é isso. É estranho fazer uma filmagem com quem a gente tem intimidade, porque a gente começa a se olhar e dá vontade de rir. Eu te chamei hoje aqui pra gente conversar um pouquinho sobre como é que tá a nossa vida pós-filhos. Como é que é ser pai, o que que tu sentiu, o que que tu sente. A gente vai fazendo disso um bate-papo porque a gente poder ter esse também olhar do pai, da paternidade, foi uma coisa que as pessoas sugeriram também lá no Instagram, na minha conta, para poder ver a perspectiva do pai, porque sempre é só a mãe, a maternidade, e por mais que isso seja super importante da gente poder ouvir, escutar, porque as mulheres historicamente tiveram sempre pouca voz, né, ou menos voz do que os homens na nossa sociedade, então. Mas agora o que está acontecendo é que está se criando e produzindo muita coisa sobre mães e maternidade e a paternidade está quase ficando para trás. Tu acha? Me parece que está ficando um conceito assim que vai se tocando, vai se levando sem se debater muito, sem se discutir muito. Eu concordo que tem bem menos do que comparado com maternidade, mas tem bem mais do que teve, sei lá, com nossos pais, por exemplo. E é só um salto de geração, é só uma geração, chega a ser uma geração, né? Não tá nem perto do que deveria estar, mas tá consideravelmente melhor. A disponibilidade de equipamentos, de dispositivos, de internet também muda isso, né? Talvez se isso tivesse dessa forma como a gente tem hoje, antigamente, talvez também os nossos pais e mães já teriam tido também outros acessos, outras trocas, né? Então tem a ver também uma coisa assim, que vem antes, o ovo ou galinha, a necessidade de comunicar e de criar tribos virtuais e tal, mas essa necessidade vem junto com a oferta que tem desses dispositivos, ou é ela que cria também que esses dispositivos surjam, enfim. Tu quer começar falando como é que foi pra ti o desejo de ser pai? Como é que isso se constituiu? Posso tentar, mas eu diria que nem eu sei direito. Tem aquela fase onde a gente é criança e todo mundo quer ser pai e mãe, porque brinca de ser pai e mãe. E a gente tem esse sonho de ter uma família igual a família que a gente normalmente é criado. Depois tu cresce, aí tu vira adolescente, aí Deus me livre virar pai. Ah, é? Mas claro, é o terror que colocam na gente, né? Corre o risco de ser igual ao pai e à mãe, né? Não nesse sentido, mas pensa bem, os pais colocavam na gente um pavor de tu não engravida aquela guria lá e depois acabou tua vida. E no caso das meninas, a gente escutava: se protejam, né? Não se entregue pra qualquer um, tem que ser alguém especial, use camisinha. Sim, e pra mim era uma coisa na linha de não vai me engravidar ninguém por aí, porque se engravidar tu vai criar e vai ser responsável. Então se criava um pavor bom, eu sou responsável por aquilo, mas para um adolescente isso é, sei lá, é improcessável. Passada essa fase, então, adulteza, a gente começa então a de fato pensar em quer ter, não quer ter, primeiro não quer ter, sei lá, pelos seus 20 e tantos anos. Eu acho que mais chegando lá pelos 35 que a gente teve, né? É, tu tava com 34 e eu com Eu lembro que ali pelos 35. 30, 30 e poucos, essas conversas já aconteciam entre a gente e eu, em alguns momentos, tinha dúvidas se eu queria ou não. Mas não é se eu queria ou não, acho que essa não era uma questão. Era basicamente a viabilidade de ter ou não. A gente tinha um certo padrão de vida ali, não era nada fantástico, mas a gente se sustentava bem. Tinha um pequeno apartamento, tinha condições para manter aquilo. Uma cachorra. Uma cachorra, e era o que a gente conseguia manter, com uma saída aqui, uma ali, e assim, financeiramente no Brasil não sobrava lá grandes dinheiros naquela época. O que para mim simplesmente inviabilizava a ideia de ter filho, porque é um custo a mais dentro da vida. E eu não me sentia confortável para ter filho naquele ponto. Passado o tempo, ali a gente se estabilizou um pouco mais economicamente, aliás, bem mais. Principalmente quando tu estava trabalhando, trabalhando fora. E naquele momento ali pra mim foi onde eu me senti
ok, eu acho que agora a gente tá pronto para ter, acho que agora a gente tem condições de sustentar mais uma pessoa dentro da casa. Para mim, a questão passou muito mais naquele momento por ter condições de sustentar alguém mais em casa, financeiramente falando, puramente financeiramente, do que a vontade ou não de ter uma criança. Até porque aquele ponto a gente não tem ideia do que significa e acho que só agora eu talvez tenha alguma ideia. Mas em questão de, não vou ter tempo para fazer as coisas ou vou perder minha liberdade, isso eu não me lembro disso sendo uma questão. Eu sabia que isso aconteceria, mas eu não lembro disso sendo uma questão para mim na época. E tu consegue lembrar quando é que foi o momento assim que tu sentiu, pá, sou pai? Uma coisa assim de, sei lá, se teve algum momento assim de cair a ficha. De cair ficha, tu sabe que teve. Você tá me perguntando coisa que tu sabe a resposta. Eu não lembro bem direito agora como é que foi. Eu lembro que eu tava no quarto do Joaquim na Casa Amarela. Casa Amarela é em São Leopoldo, lá no Brasil, no sul do Brasil. E você tava grávida ainda, né? Ainda? Já? Não tinha nascido. Há uns 2 anos tava grávida e eu não tinha nascido ainda. Sim, eu tava no início da gravidez. A gente tinha recém se mudado pra aquela casa. E aí tu tava no quarto que ia ser o quarto do bebê. E ali me caiu a ficha, assim. Acho que eu tava, sei lá, fui fechar a janela do quarto, alguma coisa assim. Aquilo foi forte. Tu lembra o que tu pensou? Não. E tu contou também uma vez de quando a gente voltou pra casa e que tu sentou com ele no colo, no sofá. É verdade. Que ali tu também teve um momento revelação, assim. Eu acho que aquela vez do quartinho, tu poderia dizer assim, que eu me dei conta de que eu viraria pai, né? E que já tudo que estava acontecendo mesmo. E quando a gente voltou do hospital, enfim... Porque não é no momento que a criança nasce que essa coisa... Provavelmente esse clique foi muito mais longo do que o momento de sentar em um local. Mas não é no momento que ela nasce, porque no momento que ela nasce tem tanta coisa acontecendo que não dá tempo de pensar nisso. Ainda mais com alguém quase desmaiando lá, né? Eu passei mal na anestesia, gente. Foi cesárea e ele ficou secando o meu rostinho. Não tinha mais pano lá. Então, não foi naquele momento, não foi no hospital, não foi com a função de gente indo lá. Não foi. Não foi ali, foi quando a gente voltou pra casa, desempacotamos as coisas, a Bel ainda não estava lá em casa, estava na casa dos pais, ainda lembro. Eles estavam cuidando da Bel. Isso. Pra gente poder chegar a primeira noite tranquilo em casa, né? E aí eu sentei no sofá com o João no colo. Eu acho que eu fui jogar videogame, inclusive com ele no colo. E aí ali eu disse, aí ele caiu um pouco a ficha de agora eu sou pai mesmo. E assim, aquilo era uma cena que eu tinha meio que imaginado na minha cabeça, sabe? Ele tava dormindo no meu colo e eu tava segurando o controle e jogando. Encaixou, assim. Que amor. E sabe que essa volta do mercado, olha só, a gente foi no mercado comprar um bebê e já voltou. Essa volta do hospital para casa, para mim, foi muito forte no sentido de criação e ampliação de família. Porque a gente saiu de casa entre 2 pessoas no carro. E a gente voltou com 3. Tipo assim, a partir dali a gente nunca mais ia ser 2 pessoas, sabe? Nesse sentido, assim. Isso para mim foi muito forte na época, assim, de me dar conta. E abrindo o portão ainda, eu tava pensando assim, nossa, agora nós estamos voltando com um ser a mais. É uma pessoa a mais no mundo, sabe? Isso foi muito forte pra mim. Tá, mas assim, sobre paternidade. Sim. Tudo aquilo que tu ouvia antes, ou que tu sabia, ou que tu imaginava, teve alguma coisa que se confirmou? Teve alguma coisa que tu disse, não, isso aí é pegadinha do malandro, foi diferente? Como é que foi esse balanço entre as expectativas, ou o que tu já sabia, com aquilo que de fato tu viveu como pai? E que tu vive? Isso é difícil de dizer, porque quando eu lembro dessas coisas, lembro do que me falavam, eu já não sei se eu lembro do que me falavam ou se lembro do que eu sei agora. Tá. Porque isso se confunde. O que eu comentei antes, vai ter filhos, não vai ter mais tempo, vai ter filhos, não vai mais ter vida. Tem coisa que é pegadinha. Acabou a vida depois de tiver filho. Então assim, tem pegadinha e tem verdades. Mesmo na história do não vai mais ter vida depois de ter filhos. Porque o que eu enxergo agora é que alguém que falou isso, provavelmente falou isso num momento onde estava, tipo assim, sei lá, saturado, assim, tava puta que pariu. Sem conseguir dormir. Sei lá, sem conseguir dormir, ou passando por uma fase mais difícil. Porque a gente fala isso. E não é verdade. Não é que a gente não tem mais vida depois de ter filhos, a gente tem vida depois de filhos.
ela muda drasticamente. Várias coisas mudam drasticamente. É até difícil de listar elas, porque eu não lembro mais a vida como é que ela era antes de ter filhos. Eu também não lembro. Tipo, o que eu fazia com todo o tempo que eu tinha? Essa Não, é isso eu uma sei responder. Isso eu sei responder. Eu fazia bastante coisa. Não. O que tu fazia, então? Nossa, como que eu fazia? Eu modelava 3D, eu desenhava, eu programava, eu fazia jogos, eu jogava. Olhava filme, olhava seriado, a full. Eu sei onde é que é meu tempo. Eu nunca tive a sensação de não sei onde é que foi meu tempo. Eu acho que eu não lembro também. E hoje, o que acontece hoje é que isso se resume a pouquíssimas horas por semana. Todo aquele tempo livre que a gente tinha, todo esse tempo de hobby se resume a poucas horas por semana. Isso é uma coisa que eu sinto. Gostaria de ter mais tempo pra fazer essas coisas. Diminuiu o teu tempo de hobby. Diminuir o tempo de hobby, diminuir o tempo de criação, diminuir o tempo de lazer em geral, sozinho, né? O meu eu acho que acabou. Sim, também acho. Será que isso é mais pesado pra mães do que pra pais? Boa pergunta. Eu acho que se a gente analisar uma semana nossa, eu não acho que seja tão diferente o tempo livre que a gente tem. O que é bem diferente é o nosso tempo ocupado. Entende o que eu quero dizer? Porque dentro do funcionamento da nossa casa, onde eu trabalho fora, apesar de estar em casa, e tu trabalha cuidando das crianças, essa é a grande diferença. Porque quando chega o fim de semana, que eu tenho folga no meu trabalho, então eu vou cuidar das crianças e tu não, tu vai continuar cuidando das crianças junto. Mas a quantidade de tempo livre espalhado pela semana não ficava sendo a mesma, sei lá. Acho que a gente tem o quê? 2 horas livre cada um por semana, se muito. E eu também trabalhando nos sábados, né? Fazendo material aqui do Mãe Indoor, né? Atendendo, fazendo atendimentos clínicos. Isso tudo também consome... Não é um tempo livre, né? Que eu tenho no sábado. Eu deixo de cuidar das crianças, mas para poder trabalhar. E não para poder ler uma coisa, uma literatura, passear com as amigas. Essa parte acaba ficando... Eu fico em dúvida o quanto disso é por conta da nossa vida de expatriado. De estar morando na Holanda? Eu acho que sim, tá? Eu acho que tem um grande fator de ser expatriado nesse caso. Okay. Versus estar morando, no seu país natal, com a sua rede de suporte mínima. O que eu vejo, assim, que é comum para muitos pais e mães é, bom, eu vou deixar as crianças, ou a criança, né, que fosse uma, pernoitar no avô e na avó. E esses pais vão ter, ou vão sábado de tarde, ou vai passar um fim de semana lá no sítio, chácara do tio, da tia, sei lá. A gente não tem isso. Uma coisa que eu já comentei é, em virtude da nossa função como expatriado, a gente é pai e mãe 24/7. Não tem folga. Não tem folga. Não tem nenhuma folga. Então, isso é bem cansativo, né? Sim. E agora, assim, das emoções que tu não imaginava que tu fosse sentir sendo pai, tem alguma que te pegou de surpresa, assim? Raiva. É? Eu não achava que ia ter tanta raiva de certas coisas que as crianças fazem. Tipo o quê? Sabe aquela coisa de tu tem que falar 50 vezes a mesma coisa pra eles não fazerem? Do tipo assim, tu vê, sei lá, pega a Emma, assim, correndo em direção a um pote cheio de meleca que ela vai pegar e vai virar no chão e tu vai ter que limpar tudo. E é verdade esse bilhete. E tu tá gritando, não, Emma, não, para, não. E parece um gato, sabe aquele stuffed cat lá, que dá com a patinha e vira, é igual. Isso dá uma raiva, assim. Então, isso eu não achei que eu ia ter. Eu achei que ia ser bem mais tranquilo nesse ponto. Mas não. Tem alguma coisa, assim, que te emociona positivamente, de tu ficar, assim, muito, muito mexido, muito emocionado mesmo, assim? Eu não me emociono com nada. Tá. Não, tem coisas do tipo... Coisas mais simples, às vezes. E aí eu tô cuidando, eles estão ali brincando, às vezes eu fico um tempão olhando eles brincar só. E assim, aquilo ali, pra mim, é calmante, é agradável. Eu fico olhando e pensando, nossa, como eles estão crescendo, sabe? E aí naquele momento eu começo a reparar nas diferenças de tamanho deles. Não entre eles, né? Diferença de tamanho deles pra eles mesmos, pouco tempo atrás. O crescimento de cada um. Exato. Não só em tamanho físico, mas crescimento também de motricidade, os dois conversando, tipo assim... Cada um com as suas coisas, né? É mais fácil reparar na Emma algumas coisas de crescimento atualmente, porque ela tem esses saltos mais de bebê pra
a criança, não tem a palavra em português pra toddler, né? Então, assim, essa criança pequena, do que o Joaquim, que agora tá numa uma coisa mais calma e contínua de evolução em outros pontos, né? Mas ele também. Ele volta e meia, eu me assusto com o tamanho dele. Esse sim físico, né? Tipo assim, nossa, onde é que saiu tudo isso? Mas eu acho que os saltos dele agora são mais cognitivos Bem mais. do que necessariamente de tamanho ou de corpo, enfim. Mas aí também, em geral, se falar comparar os filhos, né? Mas enfim, eles têm saltos diferentes porque eles têm jeitos diferentes também. E como é que é, assim, tu nota alguma diferença entre ser pai de menino e pai de menina? Não. Não. Não, assim... Não. Porque não muda nada no que eu tenho que fazer, não muda nada na como eu me relaciono, eu lido com eles. O que eu tenho diferença entre os dois é a diferença de personalidade. Eu não acho que tem a ver com ser menino ou menina. Não. A gente pode repetir essa entrevista daqui a uns 10 anos, quando eles forem adolescentes, e talvez essa questão da sexualidade ficar um pouquinho mais evidente também, né? Não, claro. E aí nós dois vamos perceber também como é que a gente vai ser mãe e pai de adolescentes e como que isso talvez afeta se a gente realmente tem algum imaginário de diferença entre menina e menino, né? Porque dependendo de onde a gente vai estar criando eles, em que contexto, é um contexto talvez mais machista, ou menos machista, ou de mais e menos liberdade de ir e vir, né? De assédio, de alguns riscos, né? Reais, enfim. Então, isso eu acho que daí vai talvez conversar com o nosso medo ou com nossas fantasias de como é que um ou outro vai ser, enfim. Mas tu não acha que isso é uma questão de... Pelo que tu tá descrevendo, é uma questão mais de local, de onde eles vão estar, do que de sexo, do que de gênero? Porque... o que eu consigo imaginar eu acho que vai ter diferença, tá? Eu acho que hoje não tem, porque hoje não tem. São duas crianças. Quando forem adolescente, vai ser, sei lá, um menino e uma menina, provavelmente. Não sabemos ainda. Talvez a gente também enxergue como mais igualitário, porque a gente está morando num país em que talvez aqui não exista tanto machismo, né? Bem mais velado, pelo menos. Talvez um lugar com mais diferença de gênero, no ato, nas relações, isso seja perceptível talvez desde cedo, inclusive de criança. Mas isso também tem uma questão que a gente tá falando de geração. Sabe a coisa de brinquedos, assim? Que as meninas ganham coisa da casa, fogão, boneca, coisa cor-de-rosa, princesa. Como é difícil eu não cair nisso. É muito difícil, porque na verdade tu vai numa loja e às vezes só o que tem é isso. Se a menina quer, sei lá, agora a Emma tá numa fase de Spider-Man, né? Então, a gente tá pensando coisas de Spider-Man pra ela, de Homem-Aranha. Mas olha o que tá escrito na frente, é um Homem-Aranha. Então ela brinca de ser Homem-Aranha, né? E será que em algum momento a gente vai querer também que ela se sinta representada e aí vai ser Mulher-Aranha, que a gente brinque um pouco com isso? Ou a gente assuma que não tem problema uma mulher ou uma menina brincar de ser Homem-Aranha? Porque tem essas diferentes configurações também. Ela optou por enquanto em ser um Homem-Aranha. Ela é o vai Homem-Aranha. ser Homem-Aranha. Como é que ela fala? Spider-Man. 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 Essa questão de machismo e de tentar separar menino e menina, brinquedo, cor, isso não acontece porque a gente está longe. A partir do momento que a gente estiver mais próximo da família estendida, isso também vai acontecer. Porque eles foram criados e ensinados assim, né? Pode ser. E eu não sei por que a gente talvez não seja mais assim, até. Mas isso é uma outra questão. Esse talvez seja o nosso salto geracional, né? A gente conseguir horizontalizar um pouquinho mais isso, esses acessos, né? E cabe a gente também lidar com essas diferenças, né? Mas não sei. Quando for adolescente a gente vai descobrir. Por hora, não. Tudo igual. E agora vamos assim, bem objetivamente assim. O que tu acha que sofreu pênalti na vida, na tua vida, com relação a ter filhos? O que tá pior? A gente já ou falou. Mais difícil? Então foi o que a gente falou antes. Bom. Mas assim, vamos tentar... Tá, eu vou só falar do ruim agora, então. Só o pessimista, tá? Tá, e depois a gente vai pro lado bom. Tem um lado bom? Mas é só pra não ficar assim, cheio de dedos e também ficar tentando... Não, mas não é... Isso é difícil, vai, nomeia, vai, então, assim, põe pra fora. Vai ser ruim, tá? Bom, a questão do tempo que eu falei antes, isso sofreu um pênalti terrível. Menos tempo pra ti. Nenhum tempo, vamos lá. A gente não tem... Nenhum. De novo, mas
toma em consideração que a gente tá vivendo como expatriado e criando as crianças sozinhos. Longe de uma rede de parentes. Enfim. Então, assim, pra nossa situação, que talvez seja similar a outros hoje dada a pandemia, Exato. eu tinha muitos hobbies, eu gostava de fazer, ainda gosto de fazer várias coisas, mas não tem tempo. O que eu tava dizendo? Ah, sim. Então, de novo. Menos tempo de hobby. Menos tempo. Menos tempo at all. Menos tempo pra fazer qualquer coisa por si. Menos tempo pra parar e olhar pro nada. Não tem tempo. Entre 8 e 9 eles estão dormindo. Aí a gente senta, então, sem eles até, sei lá, 11, meia-noite. Tem umas horas, né? Sim, tem umas horas, mas não tem energia nenhuma. Não. A gente tá mortinho. Nesse ponto eu tô destruído, assim, moído. Eu não tenho vontade de fazer nada. Eu não consigo juntar um mais um ali. Porque a gente passou o dia inteiro trabalhando. Aí pega as crianças, brinca com as crianças, banha as crianças, janta as crianças, brinca com as crianças, cama nas crianças. Tudo gira em torno, né, é um cuidado ainda muito centrado neles, uma vida muito centrada ainda neles, né. Agora, um terceiro ponto, que ocupa mais a vida como expatriado do que as crianças em si, na verdade é o conjunto das duas coisas mais, né? É porque se a gente não tivesse um, não tivesse o outro, isso não aconteceria. Que é, em geral, a vida de casal, naquela coisa assim de vamos sair pra jantar fora. Porque, se não houvessem as crianças, a gente poderia naturalmente sair e curtir esses barzinhos e coisas daqui, sei lá. E não é assim, não é nem fazer... eu sou de ficar em casa, tu sabe? Mas uma vez que outra poder sair pra jantar fora, pra poder curtir um pub, um bar, um negócio diferente, eu ia curtir. Ou, se tivesse os pais próximos, de novo, entrega os filhos lá. Ó, olhem pra eles. É bom pra todo mundo, né? Pra criança também ter uma diversidade, ter outra referência, assim, de mundo, enfim. Eu quero ver se ele vai falar que ele não dorme mais direito e que a gente não consegue comer direito nas refeições. Porque essas são coisas que a gente fala seguidamente aqui entre nós e que a gente reclama. E eu tenho mais uma outra questão, que é que eu não consigo pensar mais, nem lembrar de palavras desde que eu tive filhos. Sério. A cognição dá uma regredida. Eu acho que eu fiquei muito mais alerta e atenta ao ambiente e coordenando muitas coisas ao mesmo tempo. Mas o que eu acho que deu uma regredida em mim foi a parte cognitiva mesmo, assim, de conseguir expressar o que eu quero dizer, conseguir lembrar do nome das palavras. Pega aí e daí o meu filho me ajuda. Copo? Isso? Esse negócio aí. Então, pra mim, a parte de pensar, ou me lembrar o que eu queria fazer num quarto. Eu vou num quarto e eu me esqueço o que eu queria fazer ali. E me envolvo com milhões de outras coisas que também têm que ser feitas. Então, é uma multidão de coisas que cai em cima da gente, assim, né? E talvez seja uma coisa de vida adulta também, não só de vida de mãe e pai. Mas vamos ver o que ele vai falar. Tá, então assim, o que mais tu acha que piorou, que tá ruim, que tá pior desde a chegada dos filhos? Tem mais alguma coisa? Não, porque o resto é meio que derivado disso. Teria mais um item que é a gente tá estressado. A gente fica mais estressado. Mas, de novo, o estressado pra mim é o resultado dessas coisas todas juntas. Não é sempre. Eu acho que a gente tem umas fases onde a gente tá mais estressado, menos estressado, porque depende também do grau de energia, né? Passamos 3 noites com a criança com febre, acordando de hora em hora, no quarto dia lá, a gente vai estar assim, subindo num porco. A questão da vida de casal, por exemplo, ela muda bastante também. Porque tanto cansado, tanto estressado, a gente quase não... E com pouco tempo. Com pouco tempo, esse pouco tempo também é pouco tempo um pro outro. A gente briga mais desde que teve eles. Sim, com certeza. E não é que a gente briga todo dia, tapa e soco, assim, né? Mas umas 2 vezes por semana, assim. Tá, e pra terminar aí, tu tem algum recado que tu gostaria de dar? Não tenha filhos, não tenha filhos. Calma. Não, eu ia dizer não pra quem não tem filhos. Tu tem algum recado pra outros papais? Tá, mas a gente vai deixar assim no negativo, assim, só vai falar as coisas ruins e largar recado pros pais. Isso aí correndo. Largar o recado. Falei isso aí correndo. Tá bom. Depois se quiser falar coisa positiva, pode. Tá bom. Eu não sei. Eu não sei porque eu ainda tô tentando eu mesmo descobrir como fazer isso tudo. Então é difícil de dar um recado e dizer, olha, faça isso, não faça aquilo.
O que eu acho que me ajuda, num geral, a pensar quando as coisas estão ruins ou quando as coisas estão mais difíceis, já que a gente tá nesse tom negativo, assim, da coisa, é pensar que tudo é fase e que vai passar, sabe? Que sejam as noites mal dormidas, vão passar, sejam aquela semana que as coisas não estão nada certo, sabe? Aquilo vai passar e de fato passa. Tem essas fases mais difíceis, mas também tem as fases mais agradáveis, tem as fases mais legais, tem aquele beijinho que vem do nada, tem aquele abraço que as crianças vêm dando na gente, tem aquela brincadeira legal, tem a noite de jogos que o Joaquim adora, que é um momento divertido, ou a Emma que vai ali, quando ela deita no sofá, eu digo pra ela, tô doente, ela vai ali me cuidar, faz comidinha. Ou uma saída que a gente fez ontem, sabe, de pegar e ir pra um lugar diferente, poder passear como família, olhar, sei lá, olhar as férias, as últimas férias de verão, que foram as férias meio frustradas, não completamente, só meio frustradas, porque a anterior foi completamente frustrada. Nós temos uma saga, um dia a gente conta. Então, assim, e poder lembrar e olhar as fotos daquelas férias, eu gosto, assim, aquelas férias foram divertidas, assim, então eu tenho boas lembranças delas. Enfim, saber que esses momentos ruins são fases e eles, embora a gente esteja falando um monte deles, eles não são a maioria. Eu não acho que a falta de tempo e os sacrifícios, que a gente faz sacrifícios, isso não tem como esconder. Não sei como terminar isso. Talvez não precisa terminar, né? Talvez não precisa terminar. A conversa pode continuar. Eu tô fora. Posso voltar a dormir agora? Então tá, obrigada, gatinho. De nada. E a gente se encontra lá embaixo na cozinha. Tá bom. Tchau. Tchau, gente. Espero que vocês tenham curtido essa experiência aí de entrevista entre parceiros. E acho que foi uma conversa bem franca, bem gostosa. Eu curti. E acho que a gente pode fazer mais vezes isso, né? Esse papo solto sobre alguma coisa assim. Gostei. Gostei do Pai Indoor. Ah, é? Sim. Tá bom. Beijo e até a próxima. Ninguém tá chapado aqui ainda. E neva. Tá nevando, gente, lá fora. É plena Nossa, olha. primavera. É gelo, na verdade. Agora é gelo. Tá. Foco. Não sei como continuar daqui. Corta. Falei puta merda, mas foi. Pode falar palavrão aqui? Não sei, eu não descobri onde é que põe o pip de censurado. Sei Puta lá. merda. Eu vou ter que fazer o mesmo som, eu acho, depois. Eu lembro também dos buracos, tô reclamando. Sim, cada vez que passava num buraco doía. Mas essa parte eu não vou deixar, vou cortar. Motricidade. Motriz. Pra fuder o cu do palhaço. Ai! Não! Pode uma banana. Tem que comprar banana. Tem que comprar banana. Pro valor? Traz aqui. Pede pro João, ele consegue. Traz aqui. Problemas de Tá, banana. eu vou aí, peraí. Eu vou aí. Fica aí.